Hoje, irmãos, vamos falar sobre o avivamento entre os Zulus. Essa foi uma sugestão da nossa irmã Joyce. Não estava previsto aqui na nossa agenda de aulas, mas foi uma ótima sugestão dela. Ela até emprestou para a gente um livro, dá para ver que é bem novo, né? Mas esses são os melhores, né? Esses são os melhores. Foi muito bom, muito boa leitura. Um livro bem apaixonante pelo que Deus fez entre os Zulus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre esse movimento, tá? E eu queria começar dizendo exatamente essa questão, porque nós aqui somos brasileiros, sabemos que nós somos muito influenciados pela teologia americana. Deixa eu ver se eu coloquei para gravar. Pela teologia americana. E aí, muitas vezes, nós acabamos, logicamente, estudando mais sobre os avivamentos, aquilo que Deus fez nos Estados Unidos. E, de fato, Deus fez muitas coisas lá. É um país extremamente abençoado, nesse sentido. Deus fez entre os cristãos muitos movimentos, muitos avivamentos, que nós estamos estudando aqui desde lá, Jonathan Edwards, que data ali quase perto, próximo à fundação do próprio Estados Unidos, né, das colônias ali e tudo mais. E depois, nós vimos no tempo mais recente, no século passado, ali diversos avivamentos que os americanos presenciaram. Claro que aqui nesse estudo nós já falamos do país de Gales, mas aí fica muito concentrado de certa forma assim, no Ocidente, Europa, na América do Norte. E eu achei legal trazermos essa questão aqui do avivamento entre os Zulus na África do Sul, para mostrar que Deus ele se move entre as nações. Então, os avivamentos acontecem em todos os locais. E muitos deles eu acredito que nós podemos nem ficar sabendo, né? E Deus está ali derramando o Espírito. Então, esse foi um avivamento que ocorreu ali na década de 60. Então, em termos de linha do tempo, ficou bem legal, ficou certinho em relação ao que nós estávamos falando na aula passada sobre ali o movimento de cura, que nós vimos, né, o movimento das chuvas serôdias. E agora nós temos um avivamento ali muito próximo, né, desse movimento de cura. E até é interessante que, de certa forma, se tem uma influência desses avivamentos passados já numa cultura europeia ali, e esses europeus indo até o continente africano para pregar o evangelho e fazerem as missões. Então você já tem, de certa forma, né, uma teologia do avivamento já se espalhando de alguma forma. E aí, irmãos, só queria lembrar qual é o contexto sul-africano ali nessa década. Isso é algo que não é falado aqui, eles não citam muito, assim, citam um pouco, mas não muito. E quando a gente pega algum conteúdo sobre esse avivamento, não é citado também, não se dá uma ênfase em relação a isso. Mas quando nós pegamos o contexto da África do Sul, nesse momento da história, nós precisamos lembrar da questão do apartheid, que foi um regime instaurado na África do Sul, que é extremamente importante para entendermos ali o contexto inicial de como que esses irmãos estavam ali quando o avivamento aconteceu. Aí eu não sei se a Júlia quer falar um pouco sobre o apartheid. Dá para comentar um pouco. Uhum. Apartheid significa separação. Então, quando a África do Sul foi colonizada justamente pelos ingleses e pelos holandeses. Então, a língua que eles têm até hoje, que é o afrikaner, é muito parecida com o holandês, tem umas palavras em inglês, a gente vai poder ver depois num vídeo, se der tempo de passar. Mas se tinha na época, entre os escravos, a lei do passe. Essa lei do passe, quando os escravos iam andar à noite, por exemplo, eles tinham que dar a lei do passe, mostrar que eles tinham aquela lei para poder transitar entre as cidades. Então, começou ali na colonização e depois foi se instaurando leis de segregação, muito parecida com os Estados Unidos, quando a gente viu em Azusa.
que tinha aquela separação justamente de cidades serem de negros ou cidades de brancos. E ali na África do Sul eles separaram entre 5 etnias, 5 raças. Eram negros, brancos, indígenas e, se eu não me engano, mestiços. Então eles falaram assim, as outras raças e os brancos, tudo bem, e os negros tinham que ser separados. Então tinha na escola a separação, como se fosse nos Estados Unidos mesmo. Só que dessa vez eu acredito que seja muito pior na África do Sul, porque perdurou durante quase 5 décadas, então isso foi parar lá em 1994, com o Nelson Mandela, por exemplo. Então, os negros, por exemplo, não tinham direito de voto nenhum, e aquele mesmo partido que instaurou as leis de segregação perdurou durante todo esse tempo, até 94, quando existiu uma das primeiras votações democráticas no país, e os negros tiveram direito de votar, e eles votaram para que acabasse aquelas leis. Mas é muito parecido com os Estados Unidos, se a gente for ver. Então, não tinha direito de proferir algumas línguas, por exemplo. Também eles tinham que se separar em tribos, se separar em lugares bem distantes. Então, a gente vai ver que justamente desenvolveu essa tribo que o Cláudio vai falar sobre os Zulus, foi desenvolvida justamente por essa separação. E isso também trouxe uma certa cultura para as pessoas. Os brancos, eles, como em Azusa, os brancos meio que se adentraram nessa cultura de querer também a separação. Então a gente vê que até o Erlo, né, ele teve essa coisa cultural. Isso. Sim, então esse contexto ele é super importante para a gente entender, então, qual foi o contexto quando Deus se moveu entre eles. Então vale ressaltar que existia uma influência ali europeia, de certa forma, já na África do Sul. Então, com os britânicos, os holandeses, os alemães também estavam ali. E então, por causa dessa segregação, acontece não somente, né, uma segregação religiosa, mas é cultural em todos os contextos. É lógico que a religião e a cultura vão estar muito ligadas, principalmente no contexto sul-africano. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas entendo, irmãos, que na visão dos negros, zulus, no caso, o cristianismo era uma religião europeia, uma religião do homem branco que veio até a África do Sul e começou a fazer as missões e a pregar o evangelho. Tá? Então essa era a visão, essa era a barreira que se encontrava ali naquele contexto que Deus haveria de quebrar. E nesse momento, né, se nós precisamos, então, nós sempre, quando vamos falar sobre avivamentos, nós sempre citamos alguns nomes que são importantes para o movimento. E nesse movimento não tem como não falar da pessoa de Erlo Stegen, que foi um homem missionário, pregador evangélico. Ele nasceu na Alemanha, tem a foto dele ali, né? Ele nasceu na Alemanha em 1º de março de 1935, mas ele também possuía a cidadania sul-africana. Os seus pais, eles já possuíam fazendas ali na África do Sul, já eram missionários, também pregavam. Então ele já tinha uma vida ali nesse país. Os seus ancestrais foram enviados como missionários à África pela missão de Hermannsburg, em meados do século XIX. E sua família era de cristãos luteranos conservadores. E aí ele vai relatar que ele foi um jovem que se convertera ainda muito cedo e lia muito as Escrituras, tá? E ele cita no relato dele que Deus havia o chamado para se tornar um missionário, um pregador. Só que o que acontece? Ele relata que ele era um homem muito apegado a dinheiro, apesar de ser jovem ali no contexto. Ele amava o dinheiro, amava aquilo que o dinheiro poderia comprar. Então ele até fala que esse era o Deus dele, que Deus tinha que quebrar. E quando Deus pede para ele se tornar um missionário, a primeira coisa que ele pensou, eu não quero ser esses missionários pobres. Porque ele via missionários indo para outras nações que eram missionários que conseguiam viver uma vida boa, mas ali no contexto sul-africano era de muita pobreza. Então ele ficou meio relutante quanto a isso no início. E aí tem um relato dele aqui, né?
que fala que, a princípio, Erlo aceitou com entusiasmo a chamada e contou a seu pastor sua família, que se tornaria um pregador. Mas, depois de certo tempo, quando foi com seu pastor para uma campanha missionária em outra parte da África do Sul, percebeu que sentia saudades de casa, que amava a fazenda, que havia ganhado de seu pai e que seria difícil renunciar tudo aquilo. Tentou convencer a Deus que assim seria melhor, que usaria os lucros da fazenda para a obra missionária. Mas, abrindo a Bíblia, deparou-se com o trecho: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Ficou furioso e disse a Deus que, se ele não ajudasse, faria de tudo aquilo sem ele. E por 18 meses ficou sem ler a Bíblia e orar. O que o quebrantou foi que, após todo esse tempo, Deus ainda o amava e o chamava. Então ele ficou um pouco revoltado com Deus. Deus havia confirmado esse chamado. Mas o Erlo mesmo fala que esse tempo de 18 meses que ele ficou parado foi como um inferno na vida dele. Então ele sentia muito forte o chamado de Deus, e aí ele relata que ele entendeu que o preço da desobediência era pior do que o da obediência. Ele fala que o preço da desobediência é 1000 vezes pior do que da obediência. Então ele fala assim para Deus que, se ele fosse se tornar um missionário, ele queria pregar a verdade. Então ele queria ser um missionário verdadeiro, ele não queria ficar pegado com o contexto de igreja, mas se fosse preciso ele queria pregar ao ar livre, pregar da maneira que fosse. Ele via muito as pregações ali de Jesus, ele queria se tornar um homem como Cristo. Isso é algo que ele relata. E aí, ele começa um ministério e já haviam comunidades cristãs já entre os Zulus, tá? Então ele meio que já entra fazendo parte dessa comunidade e começa a pregar o evangelho. Só como eu falei para os irmãos, existia uma grande resistência desse povo quanto ao cristianismo, porque eles acreditavam que era uma religião de homens brancos, ou uma religião ocidental. Aí, achei interessante que eles falavam assim que mesmo se alguém se tornasse cristão, eles ainda precisariam levar os enfermos para os feiticeiros, para os curandeiros, porque eles relatavam que a religião sul-africana ali, dos africanos, estava muito ligada com a cultura. Então era algo cultural. Mesmo se eles fossem cristãos, eles ainda teriam que ir até os curandeiros, até os feiticeiros, porque fazia parte da vivência deles, né, como comunidade muitas vezes. A gente vê até algumas comunidades, assim, entre aspas, mais primitivas, né, que você olha e vê, né, muitas vezes o xamã, o curandeiro, o feiticeiro como aquele líder da comunidade, né. Às vezes você vê até mesmo entre os indígenas, algumas tribos que ainda fazem essa questão cultural. Então nós vemos que muitas vezes a religião ela fica atrelada à cultura. E isso é uma barreira, é um fator. E aí, além dessa questão dos enfermos, eu vi um relato deles que falavam que eles adoravam os mortos e falavam que se aparecesse uma cobra, entrasse numa casa, era como se fosse o espírito de alguém que morreu, que entrou na casa. Então eles adoravam o animal, porque o espírito da pessoa estava ali. Então era uma confusão. E aí o Erlon, ele dizia que ele retrucava eles dizendo: tudo isso é coisa do diabo. Jesus não tem nada a ver com essas coisas. Não precisarão fazer isso se tiverem Jesus. Só que a resposta deles era que o cristianismo era para eles como jogar água fria no fogo, pois extinguia a chama, então a chama cessava, mas não descia até a raiz das coisas. Então ele falava que o cristianismo não tinha raiz, e que a cultura, a religião deles tinha essa raiz mais profunda. Essa era a visão deles. E aí, nesse contexto, o Erlo ele começa a pregar mais incisivamente, usando muito a palavra de Deus. E ele orava para Deus para que Deus pudesse trazer a ele um poder para pregar o evangelho, um conhecimento mais profundo das Escrituras. E, de fato, ele era um homem muito estudioso, um teólogo muito bom. E ele gostaria que o povo entendesse que a religião cristã não era uma religião de homens brancos, mas que Deus era um Deus de todos os povos, que Jesus ele é o Deus de todos os povos e todas as nações. Então ele queria deixar isso bem claro na sua mensagem.
Daí ele diz que ele fazia apelos e falava assim: deixem seus feiticeiros e curandeiros, venham a Jesus, pois ele não muda, é ainda o mesmo de 2000 anos atrás, e da mesma forma que pessoas vinham a ele, nós temos que ir a ele hoje. Então essa era uma frase que ele dizia. Só que nesse dia em específico, que ele pediu um poder de Deus para pregar, ele pregou muito bem, só que ele fala assim que a resposta foi muito rápida. E aí, logo nesse dia em que ele pregou, já veio uma mulher Zulu, uma senhora, que veio conversar com ele. E aí ela relatou que ela tinha uma filha que tinha uma doença mental, que ela tinha tentado de tudo, e que ela estava disposta a abandonar os deuses dela e seguir a Jesus se Jesus curasse a filha dela. Só que o Erlo, ele era um teólogo, né? Ele fala que ele era muito intelectual, sabia de muitas coisas, porém ele ainda ficava meio receoso com essas questões de cura e tudo mais. Só que ali ele viu que a fé dele foi provada de alguma forma, porque a mulher estava chamando ele. Aí ele fala assim, ele vai relatando no livro, né? Sua filha está aqui? Ela fala, não, está na minha casa. Ele fala que ele ficou mais tranquilo, porque ele podia chamar mais alguém para ir até casa, não precisava ser ali. Só que a mulher insiste e ele acaba indo. Aí ele vai até o lugar e quando ele vê a menina, diz que ela estava amarrada num arame farpado. E aí, num tronco, se eu não me engano, e ela estava se debatendo, cheia de feridas no corpo. E ela não tinha apenas uma doença mental, ela tinha demônios mesmo que estavam possuindo ali o corpo dela. E aí a mãe dela relata que ela tinha tentado de tudo, que ela pensava em suicídio, que ela pensava em matar a filha dela, porque a filha dela, quando ela saía, ela ia na redondeza ali da vizinhança e fazia uma bagunça. Ela saía imitando cachorro, ela imitava animais, fazia grunhidos. Então todo mundo tinha medo da menina. E a mãe tinha tentado de tudo e não tinha conseguido nada. E aí o Erlo, ele resolve falar assim, vou ajudar, mas eu preciso achar um local que eu possa reunir irmãos e orar por ela e tudo mais. Então ele fala ali uma história, né? E eu não sei se ele estava meio ressabiado, é o que parece pelo relato, que ele estava um pouco assim, com medo, né, de chegar e orar na hora ali. Então ele resolve falar com os pais dele, que tinham aquela fazenda, e liberar um quarto para que ele pudesse levar a menina. Então ele reúne alguns irmãos e vai até lá e começa a preparar o quarto para levar a menina, tá? Só que daí toda a comunidade dos Zulus sabiam que eles tinham levado a menina e eles queriam ver se Jesus, Deus, era verdadeiro mesmo. Porque lá, né, como você está em volta de uma cultura muito religiosa, eu imagino para ele que o desafio era: qual Deus é o Deus verdadeiro? É como Elias mesmo com os profetas de Baal, né? Vamos testar para ver qual Deus é o verdadeiro. E aí ele se viu muito provado nesse sentido, que ele tinha que funcionar, e é o que ele pedia para Deus: Deus, por favor, cura essa menina, porque eles precisam ver que o Senhor tem poder. E aí, diz que eles passaram 3 semanas, orando dia e noite, só que a menina ela não foi curada nesse tempo. E ele deixou Erlo com uma crise nervosa até. Ele fala assim para os seus amigos, tá? Quando eles vão lá orar. Ele fala que faz 6 anos que estamos orando por um avivamento e ainda não chegou. Quem sabe isto será a mecha para atear o fogo. Se essa moça for curada, pode ser que o avivamento pelo qual estamos orando todos esses anos venha, pois cada pessoa dessa tribo a conhece, do chefe às crianças. Que vitória para o Senhor Jesus se ela for curada. Então eles poderão ver que seus deuses não podem socorrer, mas Jesus pode. Então essa era a vontade dele, enquanto ele estava lá orando com os irmãos. Só que passou essas 3 semanas e nada aconteceu. Deus não respondia. Ele fala que é como se Deus não respondesse a ele mesmo. Eles oravam ali, clamavam, e Deus não respondia e a menina não era curada. E até alguns relatos dizem que ela blasfemava a Deus. Então não era apenas ali uma menina
se debatendo e tudo mais, mas ela realmente blasfemava. Diz que ela falava ali em inglês, língua que ela não conhecia, e ela cantava hinos satânicos e blasfemava o nome de Jesus, zombava da cruz, zombava da morte de Jesus. Então era um ambiente bem pesado. E aí ele ficou meio desiludido porque não conseguiu curá-la. E ele fala que ele não viu outra opção senão devolver, né, a filha para a mãe e dizer que não conseguiu curar. E aí ele começou a orar para Deus uma outra oração. Ele fala assim: Deus, agora oro por uma transferência. Leva-me para outro lugar qualquer. Não posso ficar na presença desse povo e pregar. Tenho que ser honesto com eles. Não posso dizer-lhes que funciona, que é verdade, se não funciona. E também tenho de ser honesto comigo mesmo, pois tenho um coração e consciência, e meu coração não pode desculpar-me, nem minha consciência. Portanto, tenho que ser honesto com esse povo e comigo mesmo. Então ali era o coração dele. E a primeira coisa que ele pensa é fugir para outro lugar. E aí, nós falamos aqui que a desilusão dele era tamanha que ele começou a questionar até mesmo a canonicidade da Bíblia. Então ele fala que algumas promessas de Deus para cura e tudo mais poderiam ser falsas porque talvez os apóstolos que escreveram os evangelhos não testemunharam corretamente ali, não escreveram corretamente o que Jesus quis dizer. Então ele começou a fazer esses questionamentos naquele momento. E ele também falou que começou a julgar as pessoas. Então ele via pessoas que se diziam cristãs, mas tinham uma vida cheia de pecado. Aí ele fala assim: como que rios de água viva podem jorrar pela vida da pessoa, ou a pessoa ter sede de Deus? Jesus fala, né, que quem beber de mim nunca mais terá sede. E sendo que ele olha os cristãos ali, eles têm sede do pecado. Então ele falava isso: os cristãos têm sede do pecado. Então ele começou a julgar muito as pessoas, via que não correspondia à mensagem. E aí ele permanece por uns 6 anos ainda pregando, tá? Mesmo com essas questões ali de desilusão que ele acabou passando, um momento bem difícil para ele. E ele resolveu iniciar um ministério numa região ali, uma cidade chamada Mapumulo, que é uma cidade dos Zulus, que eram essas reuniões aqui, tá? Bom, então, agora eu vou falar em relação a essas reuniões, o que acontecia. E aí, então ele ficou meio desiludido, né, com esse fracasso ali ministerial de alguma forma, porque ele cria, né, que ele estava testemunhando de forma bem mal para os Zulus. Mas mesmo assim, alguns Zulus ainda seguiam ele e estavam ali na congregação. E aí, ele começou a crer que talvez o problema fosse os próprios Zulus. Ele meio que mudou. Ele fala assim: não significa que a Bíblia está errada, não, está tudo certo, mas talvez o problema são eles, porque eles são um povo ignorante, um povo que não deixa seus deuses, são pagãos. Então o problema é com eles. Então ele relata que ele começou a pensar assim. E aí ele começou a lembrar do que Jesus disse aos discípulos. Jesus falando: a não ser que vocês se tornem como uma criança, tal como esta, jamais entrarão no reino dos céus. Então ele fala que isso foi uma virada de chave. Ele começou a pensar assim: olha, então se temos que nos tornar como crianças, eu vou ler as escrituras como criança, então. Eu não vou ficar colocando pressupostos aí teológicos, doutrinários. Eu vou ler de forma como uma criança leria. Então, ele fala isso e ele acaba reunindo aqueles irmãos e ele criou uma reunião de estudos bíblicos. Então, ele até falou para os irmãos: olha, vamos nos reunir para estudar a Bíblia e vamos ler como se fossem crianças lendo. E aí eles tinham que escolher um livro e eles acabaram escolhendo o livro dos Atos dos Apóstolos, para eles se aprofundarem. Então, a gente sabe, né, é um livro muito focado nessa questão ali, quando
as pessoas falam sobre avivamento, normalmente eles acabam se apoiando muito no livro de Atos, né? E eles começaram a ler e eles falam que eles ficaram extremamente impactados ali sobre a vivência da igreja primitiva. Eles queriam ter o que a igreja primitiva tinha de alguma forma. Isso é interessante, né? Sempre quando nós lemos o livro de Atos, nós queremos ter e viver o que a igreja primitiva viveu. Eles entenderam também que, lendo nessa questão, que a promessa de Joel valeria para eles. Então, aquela promessa que nós sempre falamos, né, do derramar do Espírito Santo, conectado com os sinais escatológicos da vinda de Jesus. Né, a lua de sangue, as estrelas caindo e tudo mais. Então, essa linguagem escatológica da vinda de Jesus estava conectada com o derramar do Espírito. Então, eles entenderam, olha, se aconteceu em Pentecostes, pode acontecer com a gente porque nós estamos mais próximos de Jesus. Isso é uma ideia que até nós, ainda hoje, né, nós utilizamos muito disso e nos apoiamos muito nisso quando falamos sobre avivamento. E aí, uma das primeiras lições também que eles acabam tirando do livro, fora essa questão aí do derramar do Espírito para o dia deles, atual, né, naquela época, 1966, eles entenderam também sobre o batismo de Jesus com o Espírito Santo. Quando João Batista vai falar que Jesus é aquele que ia batizar com o Espírito Santo e não com água. E aí ele acaba relatando uma história de um outro pregador, que diz que ele chamou um pastor de uma igreja reformada e um pastor batista. E aí esse pregador falou assim, qual batismo usa mais água? Daí eles começaram a debater e tudo mais, eu acho que o Batista ficou ali meio cheio de si, né? Vou imergir, vai ser por imersão. Aí o pregador mesmo respondeu, ele falou assim, vejam, não faz diferença a quantidade de água usada para batizar pessoas. Infelizmente a língua continua seca. Então ele fala assim, não adianta o cristão ser batizado com muita água ou pouca água, não é a ênfase da água que vai mudar na visão desse pastor, mas sim aquilo que o batismo vai trazer, a presença do Espírito Santo na pessoa. É esse batismo com o Espírito Santo, que na visão aqui do Erlo é como se fosse um fogo purificador. Ele fala que quando o Espírito Santo ele vai entrar na pessoa, ele purifica o cristão e também vai purificar a sua língua, como qualquer parte do ser. Então ele vai pegar essa questão da língua, que é o que Tiago vai falar, né? Que a língua é o órgão mais difícil do corpo de ser controlado, que é um órgão pequeno, mas que controla todo o ser do cristão. E se o cristão consegue controlar a língua, ele é perfeito na visão de Tiago. Exatamente isso, né? Então, nosso falar, aquilo que nós falamos, aquilo que nós desejamos, proclamamos, enfim, com nossa língua é muito pertinente. E aí eles acabam tirando essa lição, né, sobre a língua. Depois, outra lição que eles falam do livro de Atos, que eles estavam aprendendo, ele fala da questão de resistir à tentação de fugir de um lugar desagradável, que de certa forma era algo que o Erlo também tinha passado. Ele fala que Deus ele derramou o Espírito em Jerusalém, que foi o mesmo lugar onde Jesus havia sido morto. Então os discípulos estavam ali receosos, estavam com medo, e Deus ele vai lá e derrama o Espírito em Jerusalém, porque ele havia prometido aquilo e pediu para eles permanecerem no mesmo local, mesmo em meio à perseguição. Então ele fala assim que o cristão precisa resistir a essa tentação de fugir dos problemas. E ele fala assim que a verdade é que se alguém não é bênção onde está, será uma maldição onde quer que vá. Portanto, é bom que uma pessoa, primeiro que tudo, lance raízes onde está. Ela não tem direito de sair de lá, a não ser que Deus lhe guie a tomar essa decisão. Então isso é muito legal e eu acho que vale para nós até hoje, né? Que nós temos que resistir à tentação de sair. Muitas vezes vão acontecer coisas, irmãos vão nos chatear, pessoas vão falar coisas para nós, vamos sentir todos os tipos de sentimentos ruins,
Muitas vezes em comunidade o mundo não é perfeito, a comunidade de Deus ainda não é perfeita, mas nós precisamos lançar raízes. Porque isso aqui é uma verdade, né? Se nós não somos bênção onde nós estamos hoje, o que nos faz pensar que nós vamos conseguir ser bênção em outro lugar? Então, muitas vezes também ficamos com os olhos muito em nós mesmos, né? Sendo que às vezes nós temos um pecado tão semelhante quanto o do nosso irmão. Aqui no caso do Erno, ele até fala que, na visão dele, quando nós falamos mal de alguém, na verdade a gente está falando aquilo que é de nós mesmos. Ele fala que evidencia mais nós do que a própria pessoa que estamos falando mal. Então essa foi uma outra lição. Eu estou falando aqui várias lições que eles foram tirando desse estudo do livro de Atos, tá? Que são lições muito pertinentes e com toda essa bagagem deles foi que o avivamento iniciou. E aí ele também fala que sobre o avivamento, ele fala que muitas pessoas falavam sobre o Espírito Santo e sobre o avivamento, mas que essas pessoas eram ignorantes quanto ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e quanto ao próprio avivamento. Ele falava assim, tem muitos teólogos, inclusive na Europa, ele cita que falam sobre o avivamento, estão lá falando sobre o Espírito Santo, mas não conhecem o Espírito Santo e não conhecem o avivamento, não sabem o que é. E aí o Erlon fala assim, que ele foi ensinado que o avivamento viria com barulho, com algo muito exterior e tudo mais. Mas ele experimentou um outro tipo de avivamento. Ele fala assim, que embora isto sempre acontecerá, pessoas pensarão que alguém está cheio de vinho, quando de fato está cheio do Espírito Santo. Eu tenho experimentado e testemunhado este fato. Quando o Espírito de Deus está realmente agindo, aqueles são os momentos mais silenciosos na vida de uma pessoa ou da igreja. Então, na visão de Erlo, o Espírito Santo não viria de forma muito exterior, muito extravagante, apesar de poder acontecer. Que daí é quando ali em Atos 2 é falado que as pessoas viam aqueles crentes como bêbados e tudo mais. Ele fala que isso pode acontecer, mas ele tinha experimentado que Deus estava agindo de forma silenciosa na vida de uma pessoa ou da igreja. Daí, o Erlo, teologicamente, quando ele vai falar sobre o avivamento, ele vai falar muito sobre uma questão de sinal. Então ele fala que existe um sinal de avivamento, um sinal do derramar do Espírito, que ele usa até as próprias palavras de Jesus, né? Ele vai falar do sinal, do derramar do Espírito, quando ele enviasse o Espírito Santo. E Jesus fala que o sinal seria uma evidência de poder. Então o Erlo vai se apoiar muito nisso. Ele fala assim, então é uma evidência de poder. Aí ele vai citar que esse poder está relacionado com o enchimento do Espírito para a santidade, para testemunho, ou para a morte de si mesmo, ou para a morte literal. Então ele fala que quando Jesus ele cita o poder, que em grego é o dunamis, né? É da onde vem a palavra dinamite também, que é como se fosse uma explosão. O poder de Deus está linkado com o fato de que os discípulos seriam testemunhas. E a palavra testemunha do grego é mártir, né? Então está ligado ao martírio. O testemunho está ligado com o martírio. Por isso que ele coloca, né, a morte de si mesmo. Então a morte de mim mesmo. Se eu sou um mártir, eu não desejo mais as minhas coisas, mas as coisas de Deus. Então eu morro para mim mesmo. Ou pode ser uma morte literal mesmo, né, do martírio em si. Então ele fala que o poder de Deus está muito ligado com o poder de testemunho, o poder de morrer. Então essa é a ênfase do Erlo, tá? Teologicamente, quanto ao avivamento. Ele fala assim, entretanto nós podemos ser mártires aqui, em outro sentido, que é a raiz desse conceito. Em Hebreus nós lemos, ainda não tendes resistido ao pecado até a morte, ao ponto de derramar sangue. O que significa isso? Que uma pessoa deve dizer, prefiro morrer a contar mentira, a adulterar com uma mulher de outro homem, a ser um hipócrita ou um covarde, a ser infiel ao Senhor Jesus, a roubar. Isto é ser um mártir verdadeiro.
Então ele fala que o poder de Deus derramado, então, deveria ser um poder para vencer o pecado, para essa morte nossa, né, para nós mesmos. Então ele fala que um cristão deveria preferir morrer do que contar, omitir, fazer pecar, enfim. Isso é algo muito, muito forte, né, da visão do Erlo sobre avivamento. Então, a ênfase dele vai ser que a maior vitória que um avivamento traz é a de sermos vitoriosos frente ao pecado. Então, na visão dele, avivamento significa vitória contra o pecado. Então, se pensarmos, né, sobre avivamento hoje, muitas vezes aquilo que damos ênfase, né, muitas vezes pode não ser muito sobre o pecado, né? A gente fala de avivamento, fala de amar de Deus para muitas coisas, testemunho, evangelho e tudo mais, mas pouco falamos sobre essa questão mesmo, né, de reavivar, né, daquele que estava morto e voltar à vida, de ser vitorioso contra o pecado, porque muitos podem ser cristãos, mas estão como que vivendo uma vida de pecado, e aí você acaba que você está meio morto, né? Você é um cristão morto, e que o Espírito de Deus ele quer reavivar essa pessoa. Pode falar. Pensando nessa linha, né? Reacender, reavivar, né? Eu sinto assim muitas vezes que é igual quando se perguntava como foi o culto. Você tem 50, assim, 100 pessoas, vão falar foi bom, não foi. A impressão que é a gente que tem esse nível, né, de que é bom, né? E tratando-se do avivamento, eu gostei muito dessa frase, né? Do relação vencendo o pecado. Né? Porque você vencendo o pecado, você se aproxima de quem? De Jesus, né? Essa linha aí a gente acha que é o movimento, né? Que é o barulho, que é a quantidade, que é o... Existe isso aí. Mas às vezes, né? Né? Basta para que se incendeie. Não todos se incendeiam. Não sei se deu para entender. Sim. Então, assim, a gente tem essa medição individual, né, do que é avivado e do que não é avivado. Né? E essa frase eu acho muito interessante, né, que quase a maioria dos movimentos não fala muito dessa parte que é vencer o pecado. Né? A maioria, acho que não fala todo, mas a maioria é mais um movimento. Né? É importante, ninguém está tirando aqui que é menos do que é mais. Mas a intenção é que a gente mede, cada um, se a gente perguntar como é que foi o estudo, cada um tem um nível de, tal parte, assim a gente mede. Hoje não estava legal, não é por aí, né? Então acho que é o vencer, né? E o entender que às vezes não é o todo, né? Deus falou com você. Né? Eu sou da linha do reavivados, né? Porque é reavivar aquilo que às vezes a gente tem semanas que você, né, você tem que ter, Deus tem que tocar para você reavivar. A gente é assim. Não que você não seja, mas que Deus tem que motivar, tem que mostrar, né, essa experiência de vida. Né? Essa frase eu acho que, poxa, eu achei muito profunda esse pensamento aí. Claro. Sim. Seria correto dizer que um sinal de que realmente é obra do Espírito, porque assim, nós não podemos julgar, né? Porque às vezes parece estar bêbado, mas é o Espírito, né? É um momento. E muitas vezes as pessoas também estão sendo tomadas por emoções, né? Seria correto dizer que um grande sinal de que há uma obra do Espírito mesmo ali é, afinal, a edificação da pessoa ou da comunidade, porque o que não edifica, será que pode ser do Espírito? Não. O que não edifica não é do Espírito, né? E aí essa que está a questão, porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que é exterior, mas nós precisamos pensar que aquilo que é exterior, ela pode ter origens e fontes diferentes. Ela pode ser obra do Espírito, Espírito Santo, pode ser obra de espíritos malignos, ou pode ser obras de emoção da pessoa, carnal. Mas nós não devemos ser julgadores nesse sentido, a não ser que você tenha um dom de discernimento do Espírito e você possa identificar ali e falar, não julgue, porque nós podemos cair no erro que Jesus fala de atribuirmos uma obra do Espírito Santo a Satanás. Isso é perigoso, que é blasfemar contra o Espírito Santo.
Mas o outro erro é evidenciar somente aquilo que é exterior, como avivamento. Mas não, sendo que o avivamento, na verdade, é o resultado. Então, o que nós vamos ver no resultado? Frutos do Espírito na vida da pessoa, bênção para a comunidade e edificação. Pelos frutos conhecereis que são os... Exato. E é essa a obra do Espírito. A obra do Espírito quando o Espírito seria derramado, ele convenceria o mundo do pecado, do juízo, não é? Então, por isso que ele fala que o Erlo, principalmente, ele vai ligar esse derramar do Espírito com o convencimento do mundo, para nós cristãos, do pecado, do juízo de Deus. Então, por isso que ele fala, está muito ligado com o pecado. Porque primeiro ele confronta, o Espírito confronta e nos faz nos direcionarmos para Deus. E aí pode vir acompanhado de coisas exteriores, sim, sinais ali visíveis. Mas nós não podemos também ter o erro de sempre atribuir somente a sinais visíveis como a presença do Espírito Santo, porque ela pode ser silenciosa. Pode falar, pode falar. Fala. Foi uma surpresa. Deixa eu pensar como eu estava pensando também nisso, como você fala, eu estava pensando assim, do exterior, né, do interior. A Bíblia fala que o homem, ele não vê como o Senhor vê, né? Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E parece que a gente vive em comunidade, só que a gente vive numa comunidade de cristãos. Somos todos cristãos, só que parece que muitas vezes a gente vive numa comunidade de pessoas que se esquecem quem são, que se esquecem quem Deus é. Porque muitas vezes a gente vê atitudes, falas que não são de acordo com o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Parece que a gente pensa que a gente vê o interior. Então a gente olha para o outro, a gente parece que a gente quer dar uma de psicanalista e falar que a pessoa sabe? E nisso gera muita animosidade, muito desgaste. E se a gente parar para pensar, existem esses avivamentos assim, que são essa explosão, essa dinamite que chega assim, muda tudo, mas existem também os avivamentos pessoais e diários, eu acredito, sabe? Um negócio assim que quase todas as manhãs eu não acordo na hora me lembrando de Deus. Eu preciso me lembrar de Deus, sabe? Eu preciso falar assim, peraí, você vai parar, você vai agradecer a Deus porque você acordou, você vai agradecer a Deus pelo que Ele fez por você. Porque Deus existe. Então a gente prega pra gente mesmo. E parece que muitas vezes eu me vi nessa situação de conversão diária, sabe? Todos os dias me converter de novo. Eu creio que isso é um avivamento pessoal. Muitas vezes a gente olha e existem vários casos. Existe, por exemplo, a alegria do Senhor para o coração que está triste, né? Então a pessoa está pulando, graças a Deus. Deus está dando alegria para ela. Se esse coração estava triste, ela está pulando. A pessoa está contrita no chão, graças a Deus. Às vezes ela estava endurecida, ela precisava do coração dela quebrantado. A pessoa está parada no lugar dela, ou ela não está sentindo nada, ou ela está sentindo a paz. Existe a paz do Senhor no coração também. Porque às vezes a gente olha para as pessoas de maneiras diferentes e a gente fala assim, a gente vê o externo, mas Deus não vê o externo, Ele se importa com o interior. Então, Ele vê, e é com isso que Ele se importa, Ele sabe a necessidade de cada coração e Ele sabe como falar cada coração, como avivar cada coração. Esse negócio que você falou é muito legal, avivamento, né? Avivamento é o quê? Estava morto, agora está vivo. A gente esquece isso, a gente pensa, e eu não estou falando que não pode pular, que não pode cair no chão, mas a gente tem que entender que essas são coisas que Deus usa para fazer, não que isso porque é um meio que Deus usa, mas não é o fim, sabe? Deus usa isso para transformar. Pode. Eu creio que nada que consta da palavra consta por acaso. Então, tudo ali é absolutamente encaixado e tudo tem que ser considerado. A gente fala muito em dons do Espírito, mas também existem os frutos do Espírito.
eu não sei o que vem, assim, eu realmente fico pensando, será que primeiro tem que ter os dons do Espírito, depois os frutos, o que vem antes, né? A questão é, a gente se preocupa muito, eu vejo assim, a gente, de repente os pentecostais, estão muito preocupados com as manifestações exteriores, e eu acho que, vamos ver, às vezes é tão mais difícil você dar frutos, são os frutos que evidenciam, né? Falo por mim, né? Por exemplo, longanimidade, paciência, assim, são difíceis, amor, né? E às vezes acho que incomoda muito e nos faz julgar erradamente, mas nos faz julgar justamente porque a gente está ligado nos frutos e a gente vê às vezes manifestações externas, supostamente espirituais, e a gente não são acompanhados de frutos. Perfeito. E assim, claro que não dá para criar uma regra, né? O que vem antes. Eu acho que não existe uma regra nisso, mas quando Jesus fala para julgarmos as pessoas pelos frutos que elas produzem, para você julgar se é um cristão ou não. E aí vem outro erro, porque muitas vezes as pessoas são selecionadas para cargos ministeriais na igreja por causa daquilo que é exterior e não por causa do caráter. Aí está o problema. Por quê? Se eu sou escolhido aqui porque eu sei de Bíblia e aí falo supostamente ali sobre Bíblia, tenho um certo conhecimento, cara, tá errado. Por quê? Primeiro, eu devia ser escolhido por causa dos frutos que eu produzo, do meu caráter. Será que o Cláudio é mentiroso? Como é que o Cláudio ele age com os pais? Tem uma vida santa? Tem pecados sexuais? É por isso, sabe, que devia ser julgado ou não. E não pelo suposto aquilo que é exterior. E às vezes nós vemos isso, né? Cara, isso vai acontecer em toda igreja, eu acho. Porque é o que está mais visível pra gente, é mais fácil identificar. Então, o cara tem um dom de, sei lá, canta muito bem devagar. Cara, você está colocando uma pessoa no púlpito que ela vai ministrar ao povo do Senhor, você não conhece o cara? Tem um cargo social. Entendeu? É juiz, é rico. Ou a pessoa confunde também dom com unção. Fala bem. Tudo hoje é unção também, né? A pessoa tem unção para trazer tal coisa. Eu lembro que a irmã Joyce falou do... Então eu queria retomar essa questão do avivamento, como que o Erlon via. Em relação aos dons, irmãos, eles vão crer ele vai crer na continuidade e na veracidade dos dons, mas ele não enfatizava muito aquilo que era exterior, mas sim aquilo que eu falei da vitória contra o pecado. Porque ele acreditava que os dons podem mascarar o que a pessoa vive em seu interior. E outra coisa, irmãos, eu aqui, lembre de novo, eu passo a história. Eu não estou fazendo um juízo de valor e não estou falando que eu concordo 100% com a visão dele. Mas entendo que ele estava vivendo uma certa experiência. Então, eu imagino que as pessoas que vivem certas experiências, elas são mais inclinadas a querer criar a sua teologia a partir da experiência dela, entendeu? Então você acaba dando essa ênfase daquilo que você está vendo. Só que nós estamos avaliando de fora. Lógico, eu sou humilde de entender que eu nunca participei de um avivamento assim. Eu não sei qual que é a magnitude, como que você lida ali teologicamente no momento que está acontecendo. Então eu sou humilde em reconhecer isso. Mas eu estou olhando de fora, né? Então eu posso olhar o que foi positivo em um avivamento, o que foi positivo em outro e assim por diante. Mas no caso dos Zulus, o Erlon ele vai dar essa ênfase no pecado, na vitória contra o pecado. Daí ele vai falar sobre uma comunidade que ele conhecia, que um pastor pediu para os irmãos orarem em línguas desconhecidas. Daí todo mundo começou a orar em línguas. Só que o que aconteceu? Ele relata que ele viu que passou um hindu, olhou ali, não entendeu nada e foi embora. Passou um muçulmano, olhou, foi embora. Passou um zulu, olhou, não entendeu nada, foi embora. Daí ele fala assim, poxa,
a questão do culto e você ter essa abertura do culto para que outras pessoas possam olhar, não é para que pessoas possam ouvir e entender do Evangelho e aí elas se converterem. Então, se todo mundo está falando uma língua estranha que ninguém conhece, ninguém vai conseguir entender. Então, é essa a ênfase que ele dava, tá? Então, por isso ele falava dessa questão de não dar essa ênfase nos dons ali e tudo mais, principalmente das línguas, o que diferencia o Erlo teologicamente em relação ao movimento pentecostal nesse sentido. Aí, outra coisa, irmãos, é que ele vai falar como eles estavam estudando Atos dos Apóstolos, ele acaba se deparando com a passagem de Atos 5, que é aquela passagem do juízo do Espírito Santo contra a mentira de Ananias e Safira. E ele fica muito impactado com aquilo. Ele fala assim: amigos, pode ser que devamos dar graças a Deus por não termos vivido naquela época, pois é possível que nós acabássemos sendo inimigos mais ferozes da obra do Espírito Santo. Uma coisa eu lhes digo: se estão orando por avivamento, por um derramamento do Espírito, pelo batismo com o Espírito Santo, deixe-me dizer-lhes que estão orando por alguma coisa que o mundo não compreende, e pode até ser que nem vocês próprios entendam o que estão pedindo. Vemos no exemplo da igreja primitiva o que aconteceu quando o Espírito Santo vem e assume o comando da igreja. O problema conosco é que lemos esses relatos superficialmente e somos tão superficiais que não pegamos bem o significado. Imagine simplesmente o que aconteceria se uma igreja assim existisse hoje. Talvez expulsássemos e rejeitássemos aquele povo, falando: fanáticos, extremados, sem amor, não conhecem a graça. Então ele pegou esse ponto. Vamos deixar então o avivamento ser guiado pelo Espírito Santo? E o Espírito Santo é esse fogo purificador. Então, não pode haver mentira dentro dos cristãos, não pode haver pecados. Então é isso, sabe? É o temor. Se você quer a bênção, mas vem acompanhado do temor do Espírito. E aí ele fala que muitas vezes a gente pede o Espírito e não entende o que está pedindo. Daí ele fala também que ele estava pregando essas coisas no estudo, aí de repente uma jovem que tinha se convertido há 3 meses, ela levantou com seu rosto em prantos e perguntou: posso orar? Posso fazer uma oração? Aí ele falou assim: nossa, a menina ela se converteu há pouco tempo, não sei se eu deixo, mas ele acabou deixando, porque ele viu que ela estava chorando, né? Ele falou: tá bom. Daí ela começou a orar, ela falou assim: ó Deus, nós ouvimos como era a igreja primitiva. Será que não podes descer para estar entre nós, como fizeste há 2000 anos atrás? Será que a igreja hoje não poderia ser a mesma que foi em Jerusalém? Então ela fez uma oração sincera, em prantos ali naquele momento. Aí o Erlo fala que essa oração simples, nessa oração ele sentiu o mesmo que os discípulos no caminho de Emaús haviam sentido, que é aquela ardência, né, no peito. Será que não nos ardia o peito enquanto ele falava? Então ele sentiu ali que era o Espírito guiando a menina na oração. Ele falou assim: Deus está entre nós. E aí ele fala que depois de uma semana, ou uma semana e meia, o avivamento aconteceu na comunidade. Então isso foi o que antecedeu o avivamento. E aí, irmãos, então aconteceu o derramar do Espírito ali na comunidade. E aí o Erlo, ele via o avivamento muito ligado com a oração de Isaías 64, que Isaías fala assim: ó, se fendesse os céus e descesses. Daí Isaías vai falar das montanhas, né, dos vales, né, se derretendo perante a presença do Senhor. Isso aqui tem ligação com a vinda de Jesus, que aí ele vai abalar todas as estruturas, realmente vai ter essa Deus descendo de forma real, visível, assim, e essa questão muito maravilhosa, assim. Mas ele também usa essa oração para relatar a presença do Espírito Santo com aquilo que, por mais que seja invisível, é a presença de Deus. Mesmo assim, é uma presença de Deus manifesta. Então, onde Deus se manifesta, há ali uma purificação, há ali um abalar de estruturas, por assim dizer.
Então, em Mapumulo, essa presença veio nas reuniões de estudo bíblico e se tornaram reuniões onde eles somente choravam. Então ele fala assim que... Amém. Amém. E ele fala que chegou um momento que eles não conseguiam estudar mais porque todo mundo só ficava chorando. Então todo mundo só chorava, e eles não conseguiam estudar. Então era já o Espírito Santo, né, mexendo no interior. E aí eles oravam pedindo para que Deus descesse e operasse entre os pagãos, mas daí ele lembrou que o Pedro falou que começa pela casa de Deus. Aí ele fala que os crentes têm mais culpa por não estarem reavivados e experimentando uma vida santa do que os descrentes por não estarem salvos. Tipo assim, nós somos crentes, nós temos mais culpa por não sermos cheios de Deus do que os não salvos, porque eles nem conhecem Deus. Então, eles têm culpa? Tem. Mas é essa culpa aí que está ali. Mas nós conhecemos Deus, né? Então, é o que Jesus vai falar, né? No fim dos tempos vai ter mais rigor realmente para aqueles que ouviram da palavra de Deus e não se entregaram totalmente. Sabe, não existe crente meia boca. Ou você é crente ou você não é. E Jesus vai começar o julgamento por isso. Então, irmãos, essa é uma mensagem, pode ser pesada, mas é um fato. Mas Deus, ele não está nos olhando simplesmente com juízo. Ele deseja que sejamos cheios dele, para o nosso próprio bem. E aí, ele falou que ele começou a partir disso, né, que Deus ele vai trazer juízo primeiro pela casa, né, e tudo mais. Ele começou a ser tratado, o Erlo. Então ele fala assim que várias vezes ele foi confrontado pelo Senhor sobre os seus pecados. E aí teve um dia que os Zulus pediram para ele para se reunirem num sábado às 13 horas da tarde. Porque se fosse muito tarde eles não iam conseguir voltar para casa, porque era muito longe. E aí ele ficou um pouco ressabiado. Mas não por causa do horário ou por causa dos Zulus. Ele ficou ressabiado por quê? Porque o prédio que eles estavam, do lado, tinha uma quadra, um campo onde a alta sociedade ali sul-africana jogava tênis. Então, se ele fosse visto, imagina, naquele ambiente de segregação, se ele fosse visto com os Zulus e ainda mais orando com eles de forma muito gritando e tudo mais, os caras podiam zombar. Eles iam olhar ali e zombar. Então ele começou a ficar um pouco ressabiado. Aí ele falou que veio uma ideia na cabeça dele: vou fechar a janela, assim ninguém vê, tal, e abafa o barulho. Só que ele falou que no mesmo momento o Espírito Santo falou com ele e falou assim: está certo, fecha a janela e eu ficarei do lado de fora e você do lado de dentro, e eu não poderia entrar. Então ele percebeu o quê? Que na verdade o orgulho dele estava impedindo o mover de Deus. Isso foi antes do derramar do Espírito. Isso. Foi antes do derramar. Aí aqui já está aquela preparação para o derramar. Ele vai começar a falar que Deus trabalhou primeiro nele. Daí aí você entra na questão. Lembra que nós falamos lá da menina que não foi curada? Daí o Erlo vai falar que na verdade tudo era o orgulho dele. Deus primeiro precisou trabalhar o orgulho dele, purificar ele mesmo, porque ele era o pecador. Ele botava a culpa nos outros, mas na verdade o problema era ele. Então talvez Deus não curou aquela menina por causa dele. E ele precisou entender isso. Porque eu estava até discutindo com a Júlia, né? Tipo, que ele pode até falar: mas e se Deus não curar, é o nome de Deus que vai desonrar. Pode até falar isso. Mas às vezes dentro da pessoa, ou dentro de nós mesmos, imagina alguém vem pedir para oração, você pode ser orgulhoso de pensar assim: e se não der certo, é o meu nome. É o meu nome. Tanto que ele não quis ficar mais, me tira daqui. Me tira daqui, ele é orgulhoso, exatamente, me tira daqui, porque estou envergonhado. Como é que eu vou enfrentar essa? Então será que está preocupado com o nome de Deus mesmo? Já aconteceu comigo, irmãos, eu orar para uma pessoa assim, que não é cristã, e a pessoa não ser curada. Mas assim, a pessoa foi tranquila. Ela se abriu depois e tal. Mas
você fica com aquela meio envergonhado assim, fala, tentei algo, não deu. Mas tudo bem, é o nosso chamado, tem que orar então, Deus estava trabalhando esse orgulho do Erlon, né? E aí, ele fala assim, costumamos dizer, ele, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, não nós os crentes. Sempre criticamos os políticos e dizemos que eles têm duas caras, afinal, talvez sejamos piores do que eles. Se a Bíblia diz, Deus amou o mundo, nós dizemos, Ele me amou, sim, a mim. Mas se diz, convencerá o mundo do pecado, do juízo, nós dizemos, convencerá aquela gente, não a mim. Ele fala assim, quando Deus ama o mundo, Ele ama a mim. Mas quando o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, do juízo, não é comigo, é o mundo. Você tira você dali. Ele fala assim, não, começa por você. O Espírito Santo vai te convencer do teu pecado e do juízo de Deus. Aí depois ele fala assim, que a primeira coisa que o Espírito faz quando desce sobre a vida de uma pessoa é convencê-la do pecado. Há quebrantamento, as pessoas choram por causa dos seus pecados. Elas ficam angustiadas e não alegres. Deus desceu, seu Espírito está se movendo. As pessoas em quem tal obra ocorre não estão cheias de riso, mas cheias de lágrimas, elas estão chorando. Então, aqui é um ponto, irmãos, que eu não concordo muito com o Erlo, porque, sim, eu creio que quando o Espírito desce, ele convence do pecado. Porém, lembra de novo, ele está olhando uma visão daquilo que ele está vendo ocorrer. Então, ele fala que as pessoas, elas choram, elas não riem, mas nós vemos em alguns avivamentos que você tem uma ênfase num riso, por exemplo, e aí você entra numa questão que é difícil você separar. Então, não é o Espírito Santo? Então, entra naquela questão que nós já discutimos aqui, né? Existem evidências exteriores, mas o que importa é o fruto que vai ser gerado a partir dessa experiência. Eu, pelo menos, vejo assim. O Erlo, por causa dessa questão de segregação racial, ele tinha esse orgulho, essa visão de que os brancos eram melhores que os negros. Não que seja, eu não digo que é um racismo em si, mas é uma questão ali da própria segregação cultural do apartheid que aconteceu na época, né? Então, de certa forma, imagina só, você é um europeu, letrado, teólogo, o orgulho pode gerar em você e você acreditar que você é melhor que os caras ali que são iletrados, que não conhecem Deus e tudo mais. Então, esse orgulho gerou nele, ele fala sobre isso. E aí Deus convida ele a amar os Zulus. Assim, você precisa amar o seu próximo como você ama a si mesmo e está disposto a servi-los, como Jesus serviu. Aí ele fala que ele relutou, toda aquela luta de novo. Ele vai relatando ali aqui no livro. E no fim ele aceita esse chamado. Ele fala que foi um outro divisor de águas na vida dele. E ele falou que quando ele começou a amar os Zulus, a servir eles de forma mais incisiva, eles pararam de chamar ele de Umfundizi, que significa pregador, ministro, e passaram a chamá-lo de Baba, que é pai. Então veja só, teve uma mudança de percepção do que como os Zulus viam ele. Agora olhavam para ele e chamavam ele de pai. Daí ele fala assim, que desta maneira, silenciosa e profundamente, Deus trabalhou com o povo. Certo dia, quando nos ajuntamos para orar, de repente Deus fendeu os céus e desceu. Nós não havíamos pedido ou orado por aquilo, nem sabíamos o que esperar. Mas, repentinamente, veio um som de um vento poderoso. Não sei explicar-lhes bem. Só posso fazer uma pálida comparação. É como alguém ir à estação ferroviária e abrir a válvula de um tanque de ar pressurizado. Mas ainda não é bem assim. Era como se aquele vento soprasse através de nós. O Espírito de Deus desceu e ninguém precisou dizer ao outro que Deus estava no nosso meio. Havia uma consciência da presença de Deus. Todos sabíamos que Deus estava no nosso meio, sem dizermos uma palavra. Só pude colocar minha mão direita sobre a cabeça, curvar-me e adorar o Deus do céu. Então o relato dele é de que eles não oravam por avivamento mais, porque ele começou a amar aqueles irmãos e eles começaram a estudar, buscar tanto a Deus que ele fala que o avivamento veio de forma repentina como resposta daquilo, como consequência daquilo que eles estavam buscando e desejando, em amor com a comunidade. E ele fala que eles ouviram, né, esse som do Espírito Santo.
soprando entre eles, quando veio no meio. E é legal que ele também fala da consciência da presença de Deus, porque uma das marcas do avivamento é essa também, não é... porque por mais que tenha um avivamento interior e individual que o Rafa comentou, que isso é pertinente em todas as nossas vidas, existe o avivamento, que é o momento em que Deus derrama sobre um local, sobre a comunidade. E aí todos têm consciência da presença, não é só um. Então, se você perguntar para qualquer pessoa, todas elas vão falar, não, Deus estava aqui. Não vai ter essa questão de, Deus não estava, Deus estava, foi bom, foi ruim. Não, quando Deus vem, você tem uma consciência grande da presença dele. E aí, irmãos, eu vou falar dos resultados disso. Então, eles experimentaram, a partir desse derramar de Deus, muitas questões foram acontecendo, principalmente em relação à libertação e à cura, tá? Fora da consciência dos pecados. Então, é consciência dos pecados para salvação, cura e libertação. Não exatamente nessa ordem. Eu acho que ele colocaria a consciência dos pecados primeiro, e aí cura e libertação meio que juntos. O primeiro relato é de uma feiticeira. Ele fala que eles estavam lá, Deus derramou, tinha consciência dos pecados ali na comunidade, e aí veio uma feiticeira do nada e falou assim, preciso ser liberta dos demônios, eu tenho correntes do inferno que estão me atrapalhando, e existem demônios dentro de mim, e eu quero ser liberta. Daí ele começa a falar com ela, né? Mas quem que pregou para você? Como é que você veio aqui? Ela falou assim que, não, eu senti vontade. Assim, ninguém falou com ela. Então ele teve consciência que o Espírito estava movendo aquela pessoa. Daí ela falou o nome dos demônios que estavam dentro dela. Aí ele chamou o pessoal e começaram a orar e a tentar exorcizar aqueles demônios. Aí falam que existiam 300 demônios. Aí ele fala que ele expulsou 100, depois mais 100, depois mais 100. Só que ele fala que os demônios capacitavam ela a falar inglês, ela não conhecia a língua, mas falava em inglês, e ela imitava animais. Daí eles falam assim, oramos sem cessar, ó Deus, opera, liberta essa mulher. E de repente aqueles demônios disseram algo surpreendente. Nós sabíamos de Deus Pai e mesmo acerca de Deus Filho, mas desde que Deus Espírito Santo veio, seu fogo está ficando quente demais para nós e estamos nos queimando. E lembrei-me então do que está escrito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Então ele fala dessa expulsão dos demônios, ele fala que aí ele viu um brilho no rosto daquela mulher, um olhar diferente, então ele teve a consciência de que foi tudo expulso, e ela começou a exclamar, que maravilha, Jesus me libertou, Jesus quebrou aquelas correntes do inferno. Daí o resultado disso, irmãos, foi mais e mais feiticeiras e bruxos vindo e sendo libertos, e o exorcismo rolava solto ali, ele libertava mesmo, e essas pessoas elas eram levadas pelo Espírito Santo até lá. Não havia assim explicações mais enfáticas chamando o pessoal, não, eles iam até lá de boa vontade, porque o Espírito estava tocando a vida deles, e eram libertos. E aí Deus começou a fazer essa obra, né, de libertação. Depois teve uma ênfase em questão de cura. Existiam muitas curas também acontecendo na época, muitas delas vinculadas à própria libertação. Então, pro Erlo, até uma coisa que a irmã Joyce falou aqui, né? Eu acho que não sei se a irmã estava lendo quando falou, mas ele via exatamente essa questão de, olha, antes de orar por cura física, a pessoa tem que se tratar com Deus. Então ele cria que, olha, primeiro você conserta seu pecado, você se arrepende do seu pecado, você coloca ali diante de Deus, depois nós vamos orar por cura física. Então eles não oravam por cura física antes de libertar a pessoa. Tanto que vinha muitas pessoas primeiro para se arrependerem, e aí depois ele orava por cura física. Mas ele falou que funcionava muito isso. E muitas foram curadas fisicamente, sim, mas antes se reconciliavam com Deus. Então eles vão falar sobre cegos que começaram a enxergar, então eles oravam por cegos e voltavam a ver. Ele também vai falar que algumas pessoas tomavam remédios, né, e foram curadas, elas falavam assim, nunca mais eu vou tomar remédio. Daí ele fala assim, não fale isso.
Porque ele falou assim que o diabo pode te atentar nesse teu juramento. Porque Deus não gosta que nós juremos, né, façamos, né, juramentos e depois quebremos aquilo que nós falamos, né? Então ele fala assim, primeiro então não fale nada. Agradeça a Deus pela cura, mas não fale que você não vai tomar mais remédio. Então ele falava muito isso. E aí ele vai falar dos cegos, ele fala de um episódio que vários cegos foram salvos e curados também, voltaram a enxergar ao mesmo tempo. E ele vai citar um relato que 50 quilômetros do local passou uma caminhonete deles, estava indo buscar alguns zulus e estava tudo cheio. E eles passaram e tinha uma mulher andando ali e pediu carona. Então ela fez esse sinal, eles pararam e falaram assim, olha, a caminhonete está cheia. Todos eles estão indo para lá para serem curados, libertos e tudo mais. E ela falou assim, não, mas não posso subir e tal. Ela falou, não tem como. E ela era cega, estava com a filha dela. E aí eles falaram assim, a não ser que alguém desça, mas ninguém quis descer. E tudo bem, daí vai lá e foram. Eles curaram cegos na reunião e vários cegos foram curados. Depois, eles meio que voltaram até o local e encontraram essa mulher enxergando. Daí perguntaram para ela, mas você foi lá? Ela falou, não estava lá. Daí eles perguntaram, quando que você foi curada? Ela falou, o momento. E foi exatamente o momento que os cegos foram curados. Então, Jesus viu o desejo dela de ser curada, ela não foi lá fisicamente, mas ele curou ela. Então ele começa a engrandecer Deus. Né? Elas queriam carona e não tinha vaga, mas foram alcançadas. Né? Exato. E tem várias... A oração, às vezes se faz para outra pessoa e o outro recebe. E outro recebe, é verdade. Amém. E aí... Eles também falam de paralíticos que voltaram a andar. Tinha uma menina que estava acamada, ela não se movia. E aí o Erlo, porque ele não queria orar por cura física antes da pessoa se retratar, ele começou a ser bem chato com os crentes ali, né? Falou assim, tá bom, mas você sabe se ela já pediu perdão pelos pecados? Daí diz que os caras deram um jeito, que a menina disse que só respondia tipo positivo ou não. Ela não falava. Daí eles começaram a perguntar, você sabe o que é pecado? Você já mentiu? Eles foram relatando uma lista assim dela, sim. Daí você quer que Jesus te perdoe? Sim. Você quer ser liberto? Você quer se reconciliar com Deus? Sim. Daí eles oraram por cura. Aí diz que ela foi curada. E ela levantou. Ela foi curada, fez assim. E aí ela começou a andar e todo mundo ficou maravilhado. E aí disse que tinha uns homens ali que eram do juizado, não sei se é do que é, mas eram homens ali formais, né, que representavam um governo ali de alguma forma. E foram ver esse caso da menina, porque eles conheciam ela. Daí diz que eles conversaram com ela e eles saíram de lá só falando assim, olha, esse teu Deus te curou, segue ele por toda a tua vida. Ele é poderoso mesmo. Então eles ficaram maravilhados, eles não eram crentes, mas ficaram maravilhados com essa cura. E aí ele vai relatar o quê? Lembra daquela menina lá no começo? Ela apareceu lá com a mãe dela e ela foi curada, foi libertada ali. Então aquela menina lá que estava endemoniada, que estava se debatendo, ela foi libertada ali no meio do avivamento. Então, porque eu deixei pro final da aula, porque esse livro também deixa pro final do livro, tá? Mó anticlímax, eu comecei a ler assim, Deus vai curar, né? Não, Deus não curou e devolvi ela pra mãe dela. O quê? Eu tinha esquecido. Aí a hora que eu li, eu falei, nossa, glória a Deus, que bom, cara. Coitada da menina. Então é isso, irmãos. Deu um panorama geral assim, do que foi esse avivamento. E aí, aqui só para citar, né, a ênfase do avivamento dele. Como é que foi essa ênfase do avivamento entre os Zulus.
diz que o conceito é diferente do conceito pentecostal, os seguintes pontos. Para o Erlon, está ligado à santificação e ao serviço cristão, e não à justificação. Não é evidenciado pelo falar em línguas necessariamente. A expressão batismo com o Espírito é empregada juntamente com outras expressões que significam a mesma coisa, como descida do Espírito, recebimento de poder. Então não há ênfase na terminologia, mas sim no resultado desse evento na vida de uma pessoa. Então é aquela ênfase da libertação de vencer o pecado, na verdade. Tá? Então ele fala do poder para vencer o pecado. Daí tem um outro pessoal que vai falar que esse avivamento teve 3 pilares, então, a proclamação, que é a salvação, a cura e a libertação. E ele fala que esses 3 pilares, de certa forma, estão em todos os avivamentos. Alguns podem pender por um lado, dar ênfase mais em um ou em outro, mas aparece sempre esses 3 nos avivamentos. Então eles chamam de uma tríplice. Repete para mim esses 3 pilares. É salvação, cura e libertação. Então você salva, né? A pessoa ela se reconhece como pecador e é salva pela presença do Espírito. E pode ser curada se alguém tiver e libertação, né, tanto dos pecados quanto de demônios, né? De ênfases malignas. Sabe o que eu pensei? Que quando o Espírito Santo desce, ele opera em nossas vidas como fogo consumidor mesmo, ele consome o pecado mesmo. Aquele que está transformado pelo Senhor, ele vive uma vida mais santa. Ele busca não pecar, se peca e se arrepende. Eu penso assim, nós pedindo a vinda especial do Espírito Santo no local como eles estão ali, eles ficaram empaquetados, toda aquela região foi abençoada. Eu penso, se o Espírito Santo foi derramado dessa maneira aqui, quer dizer, não estou julgando, mas assim, tem muita gente que não está preparada. Será que não aconteceria igual a Ananias e Safira? Quando veio o Espírito Santo mesmo, aquele que não está santificado, não está em Cristo, será que ele vai suportar? Será que o Senhor vai consumir? Isso que eu penso, sabe? Às vezes o Espírito Santo não vem, que nós não estamos preparados, que tem gente em pecado. E se ele vem na santidade dele, ele for consumidor, será que a pessoa não vai ser fulminada?